Geek está de volta, é isso aí, meu! Falar rápido dessa vez. Não ia combinar muito, né? Começando mais um Anime Station, seu programa de animação japonesa na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa. Estou aqui com Caio Catarina aqui, ouvindo a versão maravilhosa da abertura de Gegege no Kitaro. Não estamos ouvindo essa música à toa, que a gente vai fazer aqui um especial sobre a vida e obra do maravilhoso Shigeru Mizuki, que vocês nem sabem quem é, né? Eu não sei quem é. Vamos ficar sabendo até o final desse programa. Como o meu conhecimento de Shigeru Mizuki é extremamente baixo, antes da gente entrar no Shigeru Mizuki, parabéns pelo troféu. É verdade, até eu Tanuki. esqueço. Valeu, gente. Vocês viram a gente no sábado na live? Foi lindo, cara. Foi maravilhoso. Pazotão, obrigado. Você também ajudou muito. Foi lindo. Gostou do prêmio, Pazoto? Gostou. A produção foi muito legal, foi muito legal. Se vocês não viram, a live tá no YouTube ainda. Vocês procurem ali no negócio da rádio. Foi show de bola. 1h30 ali de a nata. Apresente nossos convidados, Caio Catarino. Bem, eu falei, como eu não conheço tanto assim Shigeru Mizuki, conheço mais a fã. Eu conheço um pouco de Gegege no Kitaro, mas não tanto. Fui atrás de especialistas que a Laura me recomendou. A Laura que já veio aqui algumas vezes, a Gaceruto. Beijo pra ela que deve estar vendo. Se não estiver vendo... A Laura tá lá no Crunchyroll? Ainda está, até onde eu sei. Boa! Se não tá, ficou super feio. Desculpa lá. Então aqui eu trouxe a Ivete e o Cláudio. Se apresentem rapidamente, gente. Bom, eu sou Cláudio, eu sou doutorando na USP, estou fazendo doutorado em cinema, na área de, mais ou menos, de filmes de terror japonês, etc. Mas o meu mestrado foi na área de cultura japonesa, então boa parte do meu mestrado eu acabei me identificando com o Mizuki Shigeru, então é por isso que eu estou aqui. Aliás, eu estou aqui também por causa da Ivy, que a gente se conheceu num desses encontros, congressos de estudantes de pós-graduação de cultura japonesa. E ela também é... Isso. Sou Ivete, mestranda da USP. Estou fazendo um trabalho com o meu mestrado, sobre o Shigeru Mizuki, sobre uma obra especial dele, né? Específica dele, do final da vida dele. Mestrado em qual área, desculpa? Cultura japonesa. Muito legal, cultura japonesa. E obviamente eu tive que entrar em contato com toda a vida dele e toda a obra, enfim. Então estamos aqui pra falar do Gegege. Se eu não sei do que tô falando, eu tenho que chamar gente que sabe, cara. Você já mas olha, eu tô me sentindo assim... Hoje eu sou um estudante de graduação, gente. Vocês me expliquem aí. Eles vão poder dar uma carteirada, filho. Carteiradaça. Inclusive, tô muito curioso pra entender quais são as implicações do Mizuki na questão de horror, a questão da própria arte dele. Eu tô vendo aqui algumas ilustrações que você mandou, né, Caio? Ele tem um traço bastante... como é que eu posso dizer? peculiar. É como se fosse um meio realismo fantástico, meio mórbido, né? Sim. Ah, sim, ele é bem forte. Chutei agora. Ele ficou bonito, é não? Forte. É forte. É bem dele, não né? Tipo, é forte e é realista. É realista. Muito interessante. Quer fazer uma virgulinha e a gente vai direto? Vamos na virgulinha, então, produção. Sobe o som. Caio, começa conduzindo que aí eu vou fazer as perguntas de newbie depois. Olha, eu quis fazer esse especial principalmente porque o Shigeru Mizuki é uma figura que ele não é nem tão comentado no Japão, porque, tipo, todo mundo conhece, né? Tipo, você não precisa discutir sobre o Shigeru Mizuki, é uma coisa que todo mundo conhece, todo mundo lê, ele é um dos mais influentes lá, um dos mais importantes, é um cara que a pessoa engraçado bota pau que no Brasil eu não ouço tanto. Não é nem no Brasil, no resto do mundo, muito agora, no finalzinho de 2010 pra frente, começou a aparecer um pouco mais de gente falando, pesquisando, indo atrás. Mas eu acho isso criminoso. Tipo, ele é um cara extremamente influente, extremamente importante. Praticamente todo mangá ou anime grande e pequeno que já foi feito tem alguma influência no Shigeru Mizuki. Às vezes você nem percebe. E as pessoas não conhecem, né? Tipo, é triste isso. Ele é que tornou popular o termo yokai. Exato, é o cara Japão. que resgatou isso, né? Alô, Inuyasha. Eu descobri yokai através do Inuyasha. E você pensar de onde ela tirou isso, você vai ver. Mas é sempre indo pra ele. Se for voltando, você sempre acaba caindo no Shigeru Mizuki. Ele que popularizou o termo quando, em 1968, por aí, que foi o primeiro anime do Gegege no Kitaro. Mas os quadrinhos dele já eram de um pouco antes, eu não sei exatamente. De 60, Gegege no Kitaro, quadrinhos é de 60, né? Que ele pegou a lenda, mas ele já desenhava pra Kamishibai.
Explica rapidamente pra galera que não sabe nada o que seria o Kamishibai. Vamos lá. Kamishibai é um teatro de papel, né? Que é um teatro com os caras antes da guerra. Isso é de antes da guerra, data, né, no Japão. Eles colocavam um teatrinho... Ivy, deixa eu só fazer uma vírgula. Produção, tá faltando o logo do anime É verdade. aqui atrás. Valeu, vamos lá. Continua, perdão. Eles colocavam um teatrinho de madeira assim e iam trocando as figuras, porque não tinha, a gente fala isso agora, mas não tinha televisão, não tinha nada disso. Então eles trocavam os desenhos. Era começo da televisão, na real. Não. Antes Antes da guerra. Antes da guerra. Antes da guerra, tá. Antes da Antes. Segunda Guerra. 1930, 1920. Isso. E eles trocavam, reuniam na rua, as criançadas ficavam toda no chão ali sentadinha, eles contavam história e iam trocando as figuras, os Na desenhos. real era aquele negócio de contador de história, só que com um Isso. apoio visual, né? Um apoio visual, Era um que nem aquele audiovisual. teatrinho francês que É, tinha né, sim, né? de marionete, Isso. só que era Com desenho. Colocava um desenho, contava, colocava outro. Eu sei que a origem do Kitaro, quando ainda era o... Me perdoa se eu tô falando, é o Hakaba no Kitaro? Hakaba ainda, no né? Kitaro. Isso. Que era uma versão um pouco mais... Não sei se é até falar sério ou não, tipo, a versão mais séria do Kitaro. Não, é só mais pesada, né? É mais pesada, dark. Mais dark. né? Tipo, é aquela coisa dos irmãos Green pro filme da Disney, sabe? Exatamente. É a história base, mas muito mais pesada. Eu sei que veio daí, né? Tipo, Veio. Sim. isso eu não cheguei a olhar direito. Era uma história que já, tipo, existia como folclore e ele só transformou nisso? Ou não? Tipo, a ideia do Kitaro ele criou mesmo, tipo... É anterior, o que eu sei é que é anterior ao Kitaro, né? Ao Mizuki, aliás. Vem de uma lenda de Ubume. Acho que é isso Ubume. mesmo. Que é uma lenda do folclore, uma história do folclore japonês, uma mulher grávida que... Ubume é exatamente isso, é a mulher grávida que morre antes de ter o filho. E aí o bebê nasce, tem várias versões, né? Dependendo da região do Japão. E ele nasce debaixo da terra, ou ele vem pra cima. Então dizem que aí a mulher vira um Yuri, um fantasma que tá sempre querendo cuidar do filho, né? E os filhos de Ubume são sempre crianças especiais, reza a lenda. Então o pessoal do Kamishibai, já tinham 2 Kamishibaya que faziam essa história do Hakaba no Kitaro. Hakaba Kitaro, aliás. E aí o Mizuki pede pra um deles, esqueci o nome. Isso. Eu não lembro do... Eu também não lembro o sobrenome. Que é de 33. Ele pede licença pra pra usar a lenda. Porque o chefe dele pediu, Sim, ó, tá. queremos que você faça uma história do Hakaba no Kitaro. Mas vê se pode, né? Vê se pode. Tá certo. De permissão. E aí ele foi lá. A gente falou no comecinho até o tipo, ele resgatou esse negócio e isso é uma coisa muito engraçada que a gente tem muito aquela coisa, no Japão as crianças elas sabem o que são os yokais, as coisas folclóricas deles, eles gostam muito, é parte da cultura pop. E aqui no Brasil, sei lá, uma criança média não liga a mínima pro saci, sabe? Uma coisa assim. Entendo. E não era sempre assim, né? Tipo, até por causa o Shigeru Mizuki falou, não, isso aqui é uma coisa muito interessante, isso é muito legal, temos que passar isso adiante de volta. E ele pegou isso de muito anterior, né? Que, tipo, tava naquela época que tava aquela restauração a ocidentalização do Japão, né? Então Sim, é verdade. não era certo você ficar vendo essas coisas de folclore japonês, você tinha que ver as coisas mais ocidental. Fica mais moderno, tecnologia, etc. isso. E ele é como se estivesse fazendo... vamos olhar pro passado, que tem coisa interessante no passado. Mesmo naquela época, né? Sim. Tipo, tão pra trás já tinha isso, né? Ele tinha, porque o Mizuki, em Sakai Minato, onde ele cresceu, né? Que é uma região rural no mar do Japão, né? Era uma região que toda cultivava esses yokai. Ele cresceu ouvindo histórias da Non-Non-Ba, que se vocês ouvirem, foi lançada pela editora Devir em 2018, em março de 2018. Uma Então edição tá belíssima, circulando, inclusive, uma né? edição bonita, tá circulando. E vale a pena, porque ele conta toda essa história da infância dele, como ela apresentou os yokai pra ele. A avó, né? Ela não era avó. Entendi. Ela era achei uma que era senhora. avó também. Não, ela era uma senhorinha que eles chamam em francês era curieuse, então ela rezava ali e ela fica viúva e começa a precisar de emprego e a família dele dá emprego para ela cuida das crianças, ele tinha mais 2 irmãos.
Só que ele se dava muito bem com ela saía, ele era já meio, acho que parece piradão, pelo menos é como ele se relata, né? Então ela já levava ele ia com ela pros templos, ia rezar, e ele ficava fascinado com as coisas, e ela contava uma série de histórias, então ele tem esse referencial na infância. Tudo que eu vejo do Shigeru Mizuki é justamente dele mesmo falando que ele é a criança esquisita, né? Tipo, ele era a criança de fora disso tudo, né? Justamente por isso que ele fala, vou passar isso adiante, né? Ele se retrata muito assim. E deixa eu te perguntar, essa questão de eles voltarem pra tradição, de uma certa forma, também é uma reação ao período da guerra? No contexto histórico, existe um... Tem isso também, Tem isso, principalmente né? por causa dele, né? Que ele participou da guerra. Sim. Ele perdeu um braço na guerra. Ele é um desenhista que desenha com um braço só. Ô, Pazotto, a gente tem a imagem dele com um dos personagens aqui. Você consegue botar na tela? Que eles estão acabando de falar agora do braço. Ele desenha com um braço. Ele desenha. Ele tem uma mesa, né? Lá no museu dele tem em Sakai Minato, tem uma mesa que Aliás, tem parabéns um pelos apoio. desenhos. Não faria isso se eu tivesse com apenas um braço. Nem com dois, né? Nem com dois. Mas tipo... Desenha muito bem. Eu até não sei, ele perdeu o braço na guerra, ele já desenhava ou não? Ele já já desenhava, desenhava e desde quando... mas foi forçado Sim. a ir pra guerra. Não tinha muita escolha, né? Acho que foi em Papua Nova Guiné. Isso. Tava uma unidade dele, explodiu uma bomba, etc. Acho que alguns morreram. Ele, felizmente, sobreviveu, mas sem Ele um dos tava braços. com malária, ele não foi justamente lutar num ataque suicida que teve. Que ele tava doente. Porque ele tava doente com malária e perdeu o braço numa bomba que explodiu ali perto. Isso é tão bizarro que se você tá indo num ataque suicida, que diferença faz se o cara tá doente? Piadinhas de humor negro. Sério, tipo... Como podemos ver o Caio como estrategista militar? Não seria Se já é um nada. ataque suicida, põe os doentes na frente até. Tipo, que diferença faz? Mas tá, ok. Ô, Caio, deixa eu só falar uma coisa pra você. Ataque suicida continua sendo ataque. Tá. Se a pessoa não consegue até lá, não rola. Não rola, meu irmão. Em minha defesa, o Shigeru Mizuki era muito fã de humor negro, ele ia achar isso ótimo. Ele ia apoiar, ele ia apoiar. E o general ia ficar horrorizado. Ia dar tapa, porque ele dava tapa na sua cara, na cara de... Os quadrinhos dele tem um pouco disso, Sim, né? muito, né? A versão que foi em 68 é mais para agradar as crianças mesmo. Tem os personagens, as histórias, etc. nesse anime, mas as histórias dele são mais macabras. Mas são mesmo mais... no anime de 68, que era a versão kid-friendly, né? Aquele negócio, o Disney pros irmãos Greens. Sim. Ainda era muito mais pesado do que você esperaria pra uma coisa da época, sabe? Sim, Tipo, sim. Ainda tem aquele lance do, você tem que aprender uma lição no final, mas geralmente, tipo, sei lá, alguém morre, sabe? Tipo, não é só, tipo, Sim, é verdade. eu machuquei. Não, as pessoas morrem, as pessoas, elas sacaneiam o yokai de alguma forma e elas são punidas de formas severas, tipo... Como que é? Nezumi Otoko. Nezumi Otoko. Isso, ele é... ele é um mau caráter. Tem um 71. Total. Tem um episódio muito bom na série nova do Gegege no Kitaro, que é o de 2018, que alguém finalmente confronta o Kitaro e fala, mano, por que você anda com esse cara o tempo todo? Ele é horrível, ele sabe? Tipo, toda oportunidade que ele tem de te ferrar, ele te ferra. Tipo, por que você faz isso? E até o Kitaro falou alguma coisa, tipo, mas é que ele é a única pessoa que vai me falar a coisa que eu preciso ouvir assim, sabe? Ele não vai me... Ele vai falar, não, pô, você tá fazendo errado, cara, não faz isso, sabe? Tipo, faz algum sentido. Pode ir. Tem uma curiosidade que esse Nezumi Otoko foi inspirado, o Mizuki se inspirou num outro Kamishibai, num outro autor de Kamishibai, né, que propunha, na época no pós-guerra, o Japão estava passando fome, estava muito complicada a situação, e ele propunha uns negócios mirabolantes pro Mizuki, que estava tentando ganhar a vida ali fazendo Kamishibai, e ele propunha umas coisas muito absurdas, bem truqueiras mesmo, de Tipo querer os esquemas de enganação. de querer ver. E aí ele olhava, ele falava, mas de onde vem essa criatividade desse homem? E ele criou o Nezumi Otoko por causa do... Porque ele é aquela figura do malandro, né? Assim, é o um mais malandro. próximo daqui, né? Mas é o Isso, cara que total. toda oportunidade que ele tem de ganhar dinheiro em cima de você, ele vai. Ele né? vai. Tipo, Manda, pera, você vai falar? Pode falar. Ah, tá. Acho que até já dá... É até legal, a gente tá aqui falando já um pouco de Gegege no Kitaro. Pra galera que também não conhece nem isso, tipo, acho que é legal dar um background do que é a série. O tipo, basicão. que foi a coisa que deixou ele mais famoso, apesar de ele ter inúmeros outros mangás e tal. O Gegege no Kitaro virou um fenômeno gigantesco. Tanto que é um...
Tem alguns outros casos, mas eu acho que é um dos poucos animes que basicamente cada década tem uma versão nova de Gegege no Kitaro. Sim. Teve os 68, teve os anos 70, os anos 80, os anos 90, 2007, 2018. E aposto que daqui a 5, 10 anos vai ter outro também, da mesma forma. Nunca para. Sim. E sempre vendendo muito bem. São Sim, 5 gerações. na década passada teve duas. Né? Teve o dois Hakabara anime, ainda teve Kitaro, 2 filmes. Teve os filmes live action, sempre fez muito sucesso. Um amigo meu, o Penaforte, até perguntou se vocês conhecem o jogo de luta de Gegege no Kitaro. Que teve um também, tem alguns até, né? Assim. Então, todas as mídias sempre fez muito sucesso. Quem quiser depois procura na internet, que é divertidíssimo. Sim, maravilhoso. Eu não conhecia. E é dificílimo, inclusive. É muito legal. Mas então, acho que falar um pouco do Gegege no Kitaro, tipo... Vocês conheceram por causa do Shigeru Mizuki? Ou vocês acharam o Kitaro primeiro e depois vocês foram no Mizuki? Qual foi Aliás, o caminho? como vocês conheceram e em qual a primeiro influência lugar, né, eles realmente. colocam, ele impõe na vida de vocês, além da pesquisa em si? Que é óbvio, essa parte tá mais óbvia, mas o que vocês acham de cativante no desenho dele, na arte dele? O que vocês levam de lições? Ó, Foi mais profundo. começa? Nada, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Eu conheci ele quando eu fui pro Japão, para pesquisa mesmo. Então, quando eu cheguei lá, as pessoas... A primeira coisa que eles falaram... Ah, você pesquisa yokai? Você conhece o Shigeru Mizuki? Falei, é aquela questão, tão óbvio pra eles, Pra sabe? É eles. claro que é o Shigeru. Quem mais seria, sabe? Tipo, Aí eu, não. Aí fui lá procurar na biblioteca. Aí que eu descobri o Gegege no Kitaro. Ou seja... Pra mim era uma coisa, uma novidade. Eu não imaginava que ele existisse. Ou seja, essas coisas de ter todas essas décadas, todos esses anos de o séries. poder da franquia, né? Sim. Tipo, uma coisa absurda. E a coisa dele divulgar o yokai. Porque ele é como se fosse lá no Japão um pesquisador que não é acadêmico. Ou seja, você tem vários pesquisadores acadêmicos, pesquisadores que estão nas faculdades de antropologia cultural, etc. Ele não é. Mas ele pesquisava, como é que chama? Tanto os yokais do Japão quanto os do mundo inteiro, ele yokais. viajava Eu vi um atrás termo de... muito legal. No museu tem várias coisas, né? Sim, Yokais sim. da África, Eu vi um yokais da termo muito Europa. legal que eles México. falaram que ele não era um pesquisador, ele era um embaixador de um folclore, assim. Mas né? Eu Tipo, concordo. o lado dele era apresentar, falar, olha, gente, olha como isso é legal, sabe? Tipo, ele parece aquele cara que ele gosta muito de uma coisa e quer fazer todo mundo gostar também. O que é ótimo, O que é tipo, ótimo. E conseguiu, Não, ele conseguiu, fez. é isso que é mais legal. Parece que na época que eu fui pro Japão, um ano antes, tinha tido uma novela, que passa umas novelas de manhã no Japão, é de manhã e na hora do almoço. Novela de 15 minutos. Chama Asadora, ou seja, o dorama de manhã, né? Assim, exatamente. Que meus professores assistiam, pra você ver como é que a coisa é famosa. É tipo novela das 8, só que é de manhã. E aí tinha tido uma novela que era Gegege no Nyobo. Que é a esposa de Gegege, que é a história da esposa dele. Então, e que por consequência mostra a história dele. Tá junto, né? Tentando fazer sucesso, etc. Então, nós temos um drama que então fez muito sucesso. Então, se ele já era conhecido, a coisa de ter tido esse dorama um ano antes, então ele tava nas alturas. Pra você ter uma ideia do quão famoso é o cara, que você já dá pra fazer um drama da história da família dele, né? Nem tipo diretamente da história dele, né? Tipo... E eu não conhecia. Aí, né? E a maioria das pessoas, acho que Sim, aqui no né? Brasil, não conhecia. Mas não é nem tipo, o meu pai não sabe o que é, tipo, fãs de anime. O cara, não, eu gosto muito, eu vejo muita coisa, vejo coisa velha. E não conhece. Acho que tá chegando. Agora Acho que tá chegando. a gente tava até falando no caminho pra cá. Em 2018 começou a sair a série nova do Kitaro, que tá terminando agora, né? Tipo, acho que em abril ou maio, se não me engano, já vai terminar. E tá saindo junto pela Crunchyroll. Não só no Brasil, mas tipo, no Ocidente inteiro. Isso ajudou muito. Eu acho que muita gente que às vezes conhecia de longe, ouviu falar, ouviu, sei lá, um comercial perdido no YouTube e tal, fala, não, olha a série aqui, vou ver agora, e acabou conhecendo. Isso é muito legal, bacana. Pra gente que conheceu agora, foi até bom, porque aí você começa a achar mais coisas. Sim, exato, né? Tipo, acho que ajudou bastante. E você, como você chegou no Shigeru Mizuki? Pois é, eu cheguei nele e foi uma paixão à primeira vista, sim. Eu passei numa livraria, eu tava na França, né, em Paris. Passei, olhei numa livraria de... Vocês são muito chiques. Um conhece no Japão, outro na França. Ninguém fala da liberdade, né? Ninguém tava... Eu tava comendo um vatapá ali na Estação Liberdade e encontrei Shigeru Mizuki e me apaixonei. Mas é porque ele não tem aqui ainda. Aí eu olhei o gibi, nem era do mangá, nem era do Gegege, nem autobiográfico, era um outro, uma 3 Rua dos Mistérios. E eu li aquilo e fiquei completamente fascinada, mas era caro. Saí, falei, não vou comprar.
Passou 3 dias, tive que voltar lá e comprar e fazer. E aí... Se um livro fez você voltar na livraria pra comprar ele, é porque ele merece ser lido. Tive que achar a livraria de novo ali, no meio da cidade. Achei, E achar o livro de novo, achar né? o livro. Eu tava rezando pra que ele estivesse no mesmo lugar, pra que não tivesse mudado, porque eu não lembrava o nome. Eu era visual mesmo. E aí eu comecei a me apaixonar pelo Mizuki. Aí fui descobrindo as obras dele e primeiro eu peguei esse meu objeto, que é o objeto de pesquisa do mestrado, e depois que eu cheguei no Kitaro, quer dizer, eu cheguei... Você fez o caminho, o que é o oposto. reverso, né, geralmente, né? Exatamente. Que engraçado, né? Que você foi realmente pelo lado de pesquisa, mas acabou virando uma coisa que você gosta, tipo... É feio falar de verdade como se você não pudesse gostar da pesquisa, mas sabe, tipo, não é uma coisa que você faz só pelo trabalho, né? É Assim, uma tipo, coisa de paixão. É paixão. né? Tipo... Paixão gráfica já, pelo layout, alguma coisa bateu. E é muito interessante que depois você vai conhecendo a vida dele e tudo, você vai vendo que o cara realmente é fascinante. Não foi à toa, tá tudo muito bem transmitido ali naquele desenho. Vocês falaram um negócio aqui que eu não sabia de onde tinha visto, achei que tinha sido coincidência, agora que me deu um clique aqui, que vocês falaram que ele na guerra ele tinha ido para Papua Nova Guiné, não é? Na série nova também, deve ter acontecido nas antigas, mas a que eu consegui ver foi essa. Tem alguns episódios que eles encontram uma série de yokais que são de um país mais longe, que dá pra ver que é baseado em Papua Nova Guiné, mas não podia usar o nome. Entendi. E são uns yokais super específicos de lá, que eu falei, nossa, será que ele inventou isso? Não, depois eu fui ver, realmente são o folclore de lá. E é sobre um grupo de soldados japoneses que tinha ido lá na época da guerra e tal. Eu falei, caramba, então é disso, ele viveu isso, né? Tem uma anedota, que lógico, não sei se é verdade ou não, mas que ele fala que teve um encontro com uma espécie de yokai quando ele estava na floresta. Então, assim, ele gosta dessas coisas, mas ele meio que acredita também um pouco nisso. Tipo... Então tem uma coisa... Ele foi criado com isso. Mas isso é uma coisa muito... Isso é uma infância. coisa muito japonesa, né? Que é engraçado. A gente tem tanto aquela coisa de... Mas até que eu te coloquei naquela pergunta, né? Perguntei se era uma forma de resistência. Eu acho que, de uma certa forma, eu tava até lendo aqui um pouco da biografia dele. Você vê que é um cara que tem um apreço muito grande à cultura local e ele fica tentando reviver aquelas origens. Se você parar pra pensar, o Japão, antes da Segunda Guerra, ele passou por uma transformação muito radical. Sim, nossa. Que nunca tinha acontecido na história mesmo. Não, assim, e que nunca... De uma sociedade que, assim, o Ocidente ainda viveu... abre aspas, as fases do capitalismo. O Japão pulou de uma sociedade feudal, né? pro ultracapitalismo. Assim, de uma vez. E o governo forçando... E não saiu de lá até agora, inclusive. Tá lá reinando bem, né? E o governo forçando as pessoas. Não, então, agora, sei lá, se você era uma criança, fala, eu gosto muito disso. Não, você não gosta mais disso, não. Agora você gosta disso aqui, né? Tipo, isso era uma coisa que acontecia, né? Tipo, e ele deve ter sofrido com isso até também, né? Tipo, na época dele já devia ter um pouco disso ainda, né? Eu acho que o que preservou um pouco, nesse sentido, o Mizuki, que eu sinto pela biografia dele quando eu leio, é justamente o fato dele ter sido criado em Sakai Minato, que ficava na costa oeste do Japão, e permaneceu rural mesmo com a restauração Meiji. Ele não tava no centrão, Ela não né? tava na costa que sofreu a urbanização, que é a leste. Então eles Tóquio, conservaram... região... Sim, justamente por ele né? estar lá. Inclusive que ele pôde ter mais contato com essa cultura, com esse folclore mais tradicional. E ter isso como referência, não só iconográfica, como temática, para depois incorporar. E quando ele levou pro mangá, ele levou o que ele tinha como referência de infância. E a própria consagração deve ter trazido pra ele, se ele sempre viveu lá pela maior parte da vida dele, virou uma missão do cara, né? A cidade de Sakai Minato é basicamente a cidade do Shigeru Mizuki. Tem, tipo, o museu dele lá, estátuas dos personagens dele, tipo... É uma coisa que ele... É engraçado, tipo, ele é um cara que tinha tanto orgulho das raízes dele, que agora as raízes dele tem tanto orgulho dele. Tipo, deu a volta, sabe? É incrível. Eu não consigo imaginar uma realização maior para um cara que tá querendo uma coisa assim. A cidade é um vilarejo, né? Sim, né? Você parece que viu... Que tem episódios que citam alguma exato, coisa, né? Eu achei fantástico que os personagens vão pra cidade natal dele e falam, tipo, aqui tinha um cara que conhecia muitas coisas sobre yokai, era até um amigo meu, mas sabe, deixam assim jogar que era ele. Eu achei genial. Fala pra maravilhoso. Ele que era amigo dele. Eu tinha até esquecido uma curiosidade muito legal que eu também só fui descobrir depois. Na série atual, quem dubla o Medama Yaji, que é o pai do Kitaro, que é só um olho com um corpinho pelado embaixo, maravilhoso. Quem dubla ele é a Masako Nozawa, que todo mundo conhece ela como sendo a voz do Goku. De verdade. E ela fez o Kitaro na série antiga.
Deu tanto tempo pra passar, é tão velho esse negócio que deu tempo da pessoa que fazia o personagem, que é tipo criança, chegar a ficar velho o suficiente pra fazer o pai. Tipo, vocês param pra pensar nisso, que é o negócio, a pessoa fazia um negócio nos anos 60, fazer aqui, sou a criança e tal, e agora eu posso fazer o pai do personagem, tipo. Isso explodiu minha cabeça quando eu parei pra pensar nisso. É basicamente o cara, sei lá, começar a vida fazendo o Robin e depois fazer o Alfred, sabe? Tipo, não existe uma coisa equivalente disso aqui, eu nunca vi isso. Eu achei fantástico. Simplesmente incrível. Acho que o Pedro tinha falado, até a gente se perdeu no negócio. Vamos só fazer uma coisa antes? Fazer a pausinha aqui? Produção! Bora. Vamos lá. 5h30, bora. Vai ter pausa? Não, só a vírgula. Só a vírgula. A vírgula ali do meio, calma. É que antigamente o programa tinha uma pausa. A gente fazia um break no meio, mas... Agora não tem mais. Você vê, agora é direto. Até me perdi. Tá querendo mandar no programa, vamos lá. É costume de sábado ainda, Pedro. Eu tava de terno, aí eu podia, tava louco. Eu tava de terno. Eu acho que eu posso. Ih, tadinho. Mano, eu tava de terno e ponto. Foi uma experiência... Eu me senti um... William Bonner. Não, pior, eu tava me sentindo mais tipo aquele segurança de chácara, assim, sabe? Esse negócio, fica assim com a mão no ouvido, assim, o negócio. Eu tento levantar a moral do cara, ele assim, segurança de chácara. Eu sou humilde. Acho que o Pedro até perguntou, a gente se perdoa ali no meio. De que influência tem que influência tem as histórias do Mizuki na vida de vocês, assim, mais pro pessoal, de não só de pesquisa, que óbvio tem. Se vocês querem pesquisar coisa sobre isso, tem muita coisa, mas tipo no pessoal ali, não tanto no profissional, tipo. Comigo é a relação com folclore japonês. Aliás, com folclore em geral. Porque é muito interessante ver uma pessoa que gosta desses assuntos, que fala com paixão desses assuntos e que, de certa forma, transmite essa paixão para você também. E, assim, eu vejo ele gostando desse tipo de história quando criança, etc. Acho que eu também gostava desse tipo de história quando criança. A criança gosta de se assustar, né? A gente tem que estar tanto protegendo, mas a criança gosta de história de terror. Gosta de ver um filme de terror que não podia, uma coisa. A criança gosta disso, faz parte, né? Ser criança é assustador pra caramba, cara. Então acho que tem a ver, né? E então isso acho que, assim, você sente uma alma gêmea entre outras palavras, assim, encontrando numa outra pessoa. E, ao mesmo tempo, tem essas coisas que são... o Gegege no Kitaro eu ainda não terminei de ler todo e não assisti todas as... Também, né? Tem muita coisa. Né? Muita coisa. É muito divertido assistir, principalmente você comparando as épocas, por exemplo, a Nekomusumi, como era em 68. Isso é tão fantástico, que o design dela foi passando de uma coisa super estilizada, mais fera do que menina, e de hoje em dia, tipo, ela é aquela figura mais moe, tipo... Ela Exatamente. Com um corpo normal, enquanto o Kitaro continua lá todo baixinho, né? Negócio, tipo... Mas ele também mudou, né? Foi ele mudando. Era bem monstruoso no começo. É que ele foi menos bonitinho. que ela, mas ele tinha as proporções mais estranhas. Né? Tipo... Sim. Agora, essa série última do Kitaro, que eu também não terminei de assistir ainda, mas também acho que ainda faltam alguns episódios pra acabar. Eu vou chegar lá, evidentemente. Eu acho que tá muito bem animada. Sim, sim. E eu tô gostando muito bem do modo como o roteirista tá tratando as histórias também. Porque eu tô vendo que ele usa elementos dessas histórias mais antigas e de uma forma reformulada, mas assim, de uma forma bastante interessante de assistir. Então tem aventura, tem romance, tem algumas coisas, tem algumas coisinhas escondidas lá. É que eu acho que de novo, é uma daquelas séries, tipo, com certeza os caras que estão trabalhando nela hoje assistiam Gegege no Kitaro antes, né? Tipo, não dá pra você não falar, eu não tenho contato nenhum com isso. No Japão é impossível, sabe? Então o nível de respeito é até maior, né? Você vai, tem que fazer direito, né? Pô, é o Gegege no Kitaro, cara. Tipo, não, porque eles fizeram uma muito qualidade... Muito respeito pela obra do Mizuki. Eu vejo isso nessa edição de anime do 2018. Muito respeito pela obra, pelos conteúdos do Mizuki. Realmente. E os temas. Eu achei isso tão legal que... Uma pergunta. A morte dele em 2015, vocês acham que impulsionou um pouco mais o nome dele, que era desconhecido aqui no Brasil, aqui no Brasil e em outros países no Ocidente? Eu não sei, eu acho que não. Não saberia responder exatamente isso. Eu não sei se... O Kitaro de agora, eu não sei se ia fazer 50 anos ou 60 anos. Acho que já ia sair de qualquer forma, eu acho que ia sair de 60 qualquer anos forma. já.
Não, deve ter ajudado alguns, sei lá, sites especializados que nunca falariam sobre. Falar, olha, faleceu um dos grandes autores de mangá, lógico, mas não sei. Não, fala porque casa um pouco. Vocês falaram né, que claro, começou a aparecer um pouco perto, em 2010, ele faleceu aos 93 em 2015. Eu acho que infelizmente, mesmo em 2015, ainda não... Mesmo que a pessoa falasse, pô, olha, faleceu o cara que conheceu aquele Gegeno que torou. Vou procurar alguma coisa pra assistir. Não tinha. Tem nada. Tipo, no ocidente, pra você achar alguma coisa legendada, mesmo por fã, não tô nem falando, tipo, oficial por streaming, tipo, não tinha. Mesmo porque, né, voltamos ao John Boho no Oscar, né? O que as pessoas que não têm vontade de ler coisas com legenda perdem, né? É triste, mas é. É triste demais, mas eu acho que realmente começou a estourar um pouco mais no de 2018 mesmo, Sim, muito recente, mas... Até 2014, que ou seja, foi um ano antes dele morrer, eu ainda estava fazendo pesquisa. E eu tinha procurado coisas sobre o Gegege de animação e etc. O que você achava era algumas coisas escondidas, né? O que eram bootleg ali, né? não, de fansubers espanhóis. Você nota quando a coisa é underground, quando você encontra, tipo, outras pessoas como você pesquisando as mesmas coisas. Mas você não tinha como... Agora também, de novo, por causa de 2018, tem alguns fansubs americanos que estão começando a legendar a primeira série de 68. Que eu acho incrível você poder ver uma animação tão antiga e você ver o quão próximo e o quão diferente é. Tipo, é muito interessante. Tem um fansub brasileiro fazendo. Já tá fazendo aí, que legal, sim. Essas coisas... a gente fala, tinha que vir... Gente, quando não tem como vir essas coisas de forma oficial, tipo... Eu vou ficar extremamente feliz se aparecer que tá na Netflix. Ia ser fantástico, mas a possibilidade disso acontecer é quase nula, infelizmente. Não, principalmente em 68, que é preto e branco. Impossível. O licenciamento ia ser um pesadelo. Eu acho que o filme chegou a vir, tipo, em DVD, uma coisa 2007, super obscura. Eu 2007, acho que chegou a vir em veio, né? Se eu não me engano, mas quase impossível de achar também, tipo. Não sei. Então é um pouco difícil, mas... Você, como de importância ali no pessoal nas obras dele? Como eu disse, da forma como eu conheci o Mizuki, então já tem uma afinidade assim estética pelo próprio desenho, né? Pela própria parte gráfica dele. A arte dele é muito específica. É muito difícil você comparar com outra coisa de mangá. Isso. Mesmo na época, mesmo hoje, tipo, muito dele. Não sei, muito característica. Sim, né? O traço, eu não sei explicar direito. Tipo, o jeito como ele fazia. Não sei até se influencia alguma coisa o fato dele fazer com um braço só, talvez, não sei. Não entendo o suficiente disso pra poder falar, mas é uma coisa muito dele. Você fala, tá, isso aqui é um desenho tem do muita personalidade, Sim, né? Ele tem uma assinatura muito, muito clara. E então eu acho que isso me fascinou. Eu depois fui entrando em Non-Non-Ba. Na França eles publicaram... Eu tive um contato primeiro com os mangás, depois é que veio o anime, né? E quando eles publicaram a biografia dele, mais ou menos entre 2010 e 2015, eles publicaram os 3 números da biografia dele. E aí depois eu entrei com Showa, que foi nos Estados Unidos, tem traduzido, a gente até consegue acessar por aqui. Agora, tem isso e tem a questão do sobrenatural também, que me encanta, né? É uma questão da cultura japonesa, a questão dos yokai e do sobrenatural, tudo isso tem muito a ver comigo. Então tem a parte gráfica e tem essa questão de cultura japonesa e dos yokai também. Essa parte do... que vocês falaram, que ele acredita mesmo e tal, que eu tinha comentado um pouco... Depois eu até me perdi no negócio. Que a gente tem aquela imagem que o Japão é uma sociedade muito, tipo... muito ateia, sabe? Vocês sabem, tipo, muito cientificista e tal. E tem isso, é realmente muito... Mas mesmo o cara mais, sei lá, tipo... O cara 100% aqui, procurando as explicações científicas pra tudo... Vai falar, tá, isso aqui é o yokai, sabe? Isso é uma coisa que faz parte... É meio estranho, tipo... Eles têm consciência que, é claro que isso não existe, mas... Mas existe. O que existe? Eu não sei, é uma coisa... É muito japonês isso, tipo... É uma coisa muito de lá, tipo... Não é questão de existe ou não existe. Tem a ver com a espiritualidade deles, né? Então, mas é que a gente fica... Aí a gente vai entrar num terreno... um terreno um pouco mais complexo. Não é muito minha praia, não manjo tanto. Mas é uma coisa que, tipo, lá é básico você acreditar um pouco nisso, sabe? Até certo nível, é uma coisa que é esperada, tipo... Isso não interfere em nada ao fato de falar, não, eu sou 100% ateu. Mas é melhor ir no templo de vez em quando, só pra ver, né? Tem isso, eu acho isso tão interessante, cara. É uma coisa que acho que é só lá, aqui, não sei, aqui a gente tem aquela... Aqui a gente faz aquela salada meio bizarra com um monte de coisa tudo junto, né? Sei lá, tipo, você é católico, mas nem... Lá também tem isso, né? Tipo, é shintoísta, é budista, eles vai no templo junta budista, tudo, né? Essas divindades são mais do shintoísmo, né?
Vamos às pesquisas corretas. A parte dos yokai, você diz? Eu acho que é. A maior parte dos yokais É animista, a parte animista é do shintoísmo. Do shintoísmo. Aquela sim. coisa são, tipo, espíritos da natureza. Porque, né? Exato. vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o budismo ele é um pouco na contracorrente disso, né? Depende de qual linha do budismo. Qual linha do budismo? né? Porque tem linhas mais próximas, né? Tem as linhas do budismo mais tibetano que vieram, mais tântrico, mais esotérico que eles chamam. Uhum. Essa já tem um pouco Entendi. mais contato com espíritos, assim. É que o essa parte mais- budismo é mais relacionado com fantasmas. Sim. Com aqueles que morreram. Não São com pessoas- animalidades. não, tipo, é propriamente. pessoas que agora que eram vivas, Sim, agora são outra coisa. Tipo, Dentro do próprio conceito do Buda, né? Sim, né? Ó, Tipo, quem é os o yokais, Buda? eles O são Buda uma é coisa à parte, né? Eles não são humanos, eles não são deuses, eles não são demônios, eles são outra Yokai. coisa, né? Eles são yokai, é isso. Tanto que é muito, a gente tem o costume, até pouco tempo, era muito comum traduzir isso em qualquer coisa, eu ia falar em brasileiro, meu Deus. Em português, deixar tipo, yokai é demônio. Como pode ver, o Né, sujeito tipo- está na pira desde o Meu sábado. Deus, eu tô desde o sábado assim, eu não dormi. Eles traduziram, tipo, demônio. Isso é muito errado, né? Porque sim. não tem aquele. Demônio já implica uma coisa ruim, é do mal. E o yokai não tem isso. Não, e mesmo o conceito de demônio no ocidente Também, mesmo, né? ele foi Já é deturpado. outras Porque coisas se você também, for, né? se você Do for grego, pegar né? as origens, o inferno, o conceito não é cristão, o inferno é persa. Sim, né? E ele era um lugar que, na verdade, era muito mais parecido com o purgatório. O cristianismo que veio, fez essa salada mista e falou que foi o mudando negócio muita era lá coisa. em cima e o outro aqui embaixo, e é isso aí. Como as coisas funcionam, mas é um pouco mais profundo Você isso. pegar, então, simplesmente traduzir um. Observação, eu não sou religioso, eu sou agnóstico, mas eu tenho maior curiosidade desse negócio. É que o Pedro viu muito evangelho, gente. Vocês não estão entendendo, cara. Imagina. Ele descobriu a meu segredo. Faz mais uma vírgula sonora, produção, vamos lá. Eu ainda tô me acostumando com esses taikos tocando. Eu acho que no programa de hoje até combinou mais. Foi não mais, né? O próximo negócio que eu ia ir. Vocês já acabaram, por causa do Shigeru Mizuki e das obras dele, foram atrás de outras obras que são inspiradas, talvez? Ou, tipo, coisas que também tem a ver com yokai, mas aí já não deles, acabaram indo... Porque eu conheço muita gente que fala assim, eu gosto muito de Yu Yu Hakusho, e tem muita coisa de yokai Yu Yu Hakusho. Inuyasha, como o Pedro tinha falado, outras obras assim. Olha, particularmente obras de anime, não. Porque a pesquisa não deu tempo de fazer isso. O mestrado não tá dando tempo de fazer isso. Mas sim na parte mais tradicional, né? Então eu não posso te acrescentar nada em termos de anime, Claro, desse mas- pedaço. Mas em termos tradicionais, sim, porque a pesquisa vai toda por aí. E o Japão é riquíssimo nisso. Realmente a gente tem muita coisa lá. Normalmente, tipo, aqueles textos, aquelas que são... Tem vários textos que aparecem, tipo, basicamente listas de todos os yokais que existem. Não tem, tipo... Eu sei que tem, tipo... É literalmente tipo um dicionário de todo Yokai é o mundo. próprio Pokémon Mizuki de tem. 100, É, 150. basicamente. Exatamente. Sim, né? Basicamente. Exatamente. O próprio Mizuki tem um dicionário de yokai, tem catálogos que ele catalogou, mais de 200, 300. Então, que ele vai buscar... né? Ele tem, são uns livrinhos de uma coleção japonesa lá, são pequenininhos, mas são bem coloridos. Acho que a maior parte das ilustrações ali, né? aqui, por exemplo, aparecem nele e é tipo isso. Eu acho que ele põe o nome de enciclopédia, alguma coisa, mas não é uma enciclopédia gigantesca, mas você tem várias, por É exemplo, uma vários coisa mais volumes. pra criança ou não? Tipo... Não, né? é Tipo, a uma ideia coisa... mais É até séria, pra, entre aspas, mas sério. né? Tipo, O engraçado é isso, como eu falei. Ele acabou virando um pesquisador sem não querer, acadêmico. né? Quando foi ver. Então, por exemplo, se bem que as histórias pra criança mesmo, essas de... Do de Gegege, no do Kitaro, Gegege, são mais pra criança, talvez. Mas são assustadoras. Mas não, Eu acho bem é assustadoras. isso que eu tô falando. Elas são muito assustadoras. Sim, nossa. Elas não são exatamente pra criança, se a gente pensar numa criança de hoje em dia. Mesmo a série atual, que você podia falar, isso era nos anos 60, né? Hoje em dia tem que ser... Não suavizaram coisa nenhuma, não, cara. Também, Eu não veria uma... Porque lá ele passa num horário bem cedo, um horário pra, tipo, criança de idade pré-escolar, sabe? Tipo, uns 5, 6 anos. Entendi. Eu não consigo imaginar uma pessoa passando o Gegege no Kitaro, mesmo hoje, o de 2018, pro equivalente, tipo, dublado, o que é que fosse, pra uma criança de 5, 6 anos. Na Aqui. TV Globinho. Sabe assim, tipo, eu não consigo imaginar, porque... Não é que é pesado, não é como, tipo, explodisse o personagem, saísse tripas pra todo lado, mas são temas pesados, tipo... Tem uma tensão muito grande, né? É assustador de verdadeinho, assim, exato, sabe? Tipo, isso. aquela coisa, tipo... verdade. Mas você fala, tipo... não é assustador como você colocar, tipo, um desenho de um fantasma. Não, tipo, é assustador, você olha e fala... Nossa,
caramba, sabe? Você vai olhar pra trás quando você estiver andando pra casa, sabe? Tipo, Sim. mesmo a versão mais de criança ainda é bem forte nesse lado. Eu acho isso sensacional. Muito bem cara. feito, né? Fantástico, vale a pena. Né? O anime, acho que é de 2008, porque em 2007 teve uma série de animes, estão com vários episódios, acho que mais de 100, eu E não teve lembro. o que adaptou mais fielmente o Hakabaki Toro. O né? Hakabaki Tipo assim, Tarô. né? Esse é um que eu sugiro as pessoas de assistir, porque tem esse clima mais... Esse já é full. Esse já não é pra criança, né? Não. Já é pra ser o. Tipo, você viu o Kitaro quando você era criança, agora vê esse aqui, ó, né? Esse Tipo, primeiro isso. episódio dele é bem impressionante, né? Sim. Desse daí. esse eu Bem cheguei a ver um impressionante. pouco, acho que também através de tipo fansubers em espanhol, que é a única coisa que você achava. Hoje em dia talvez seja até um pouco melhor. É uma das... As versão de... Como é que chama? Da Nekomusumi desse é diferente Sim. dos outros. Mas é fantástico também. Então O eu não Kitaro, sei... ele é mais. Eu não quero falar malvado, mas acho que ele é um pouco mais violento quando Ele as é um pessoas pouco fazem mais- as coisas erradas, né? Tipo, porque ele ainda tem isso, ele ainda é um cara que, tipo, você fez uma coisa errada, então ele vai lá te punir, mas antes ele te ajuda e fala, não faz de novo. Você Sim. fez de novo, aí ele te pune. O Hakabaki não tinha muito essa, é só punição direto. E nesse, ele, por exemplo, ele não é humano, então ele se reconhece como não humano. Então ele não age como um humano. O humano tem o bonzinho, etc. Eu sou um yokai. É Não outra preciso- coisa, É exato. outra coisa. A minha noção de valor é diferente. Muito bom, muito bem. Pode fazer outra Ficou com pergunta, medo, cara. Pedro? Você ficou meio assim, nossa, Tô com medo do yokai pegar no meu pé à noite. Eles pegam. Ah, eu tenho uma pergunta pra você especificamente. Você faz uma pesquisa mais dentro do audiovisual. Quais as influências dele que você vê em outros artistas ou mesmo na arte japonesa como um todo? Ó, o que eu sei que eu vou, assim, lembrando rapidamente. Da sua pesquisa. Da minha pesquisa. Tem 3 filmes, década de 68... Não, anos 68 e 69. Pera, Então, é os da EA? Porque eu sei que a Eu Dai acho que que é da fazia os Dai. filmes do Gamera fez uma série de filmes sobre yokais e tal, né? Isso, Tipo, eu acho que é esse esse tá mesmo. falando, Que né? é que tem a Yokai Daisensou, a Grande Guerra Isso, Yokai. isso. Então, esse filme, a história é um pouco... Dizem que é do Momotaro, um pouco é emprestada, porque o Mizuki Shigeru no Gegege no Kitaro tinha um arco de histórias. Eu não sei se... No anime, acho que foram 2 episódios. E no mangá, eu acho que foram vários. Que também chamava Yokai Daisensou. Que o que acontecia era o seguinte... Que é a Grande Guerra dos A Yokai. Grande Guerra né? dos Yokai. Você tinha os Yokai do Japão versus os Yokai do Ocidente. Teve uma disputa, uma guerra Na ali. série atual, eles fizeram um arco maior sobre isso, que daí tem o Backbeard, o Isso. Backbeard, isso. Que daí eles que é basicamente você pegar, tipo, os yokai japoneses enfrentando, tipo, o cara do Frankenstein, enfrentando o lobisomem, enfrentando o vampiro normalzão, tipo, é muito interessante você muito ver interessante. o japonês que tá estudando isso, fala, não, olha, tem yokais no resto do mundo, você não associa como yokai, mas basicamente é, né? Tipo, Que são os monstros sim, né? folclóricos, Exato. né? Tipo, ele coloca tudo como sendo no mesmo barco, mas de outro lugar. Então eles se odeiam. Né? Aliás, elogiando de novo a série atual. Ficou bem Sim, legal. sim. Tá? Muito, assim, nos outros é um pouquinho assustador, mas nessa É pesado. é bem legal essa batalha. Então, o filme, um dos filmes tem esse background. Que então, eu não sei se o Mizuki participou diretamente ou não, como consultor. Se eu não me engano, que acho que uma vez eu tava pesquisando algumas coisas sobre os outros filmes da Dai, que eles têm algumas coisas, tem o Daimajin Kanon e tal, que é bem interessante. Eu acho que não, que ele não teve nenhuma coisa direta, Certo. mas eu acho que ele deu, tipo, sabe, a bênção dele, pode fazer, tudo bem, sabe, assim, meio... Sim. Então não sei o quanto isso é verdade ou o quanto isso foi especulando, né? Difícil O quanto dizer. As informações sobre isso é meio difícil de encontrar aqui, mas né? sabe-se são que, por fáceis, exemplo, né? Nem lá. que o complicado. nome do filme é isso e que existe essa batalha entre yokais também, que é entre yokais do Japão e os yokais ocidentais. Então, esse primeiro filme. Os outros 2 são adaptações de peças de kabuki, acho que antigas, ou coisa parecida. Mas então é uma trilogia que tem a ver com um negócio de yokais. E aí, em 2005, eu acho, o Takashi Miike, que é um grande diretor japonês hoje em dia, que faz... Takashi Miike fez uma porrada de coisas, fez o Zatoichi. Isso. Se você... Pra galera que vê anime, ele fez o filme do Blade of the Immortal. Isso mesmo. Sim, se eu não me engano, ele fez o filme do... Pedro, qual é o nome daquela série de jogos de advogado da Nintendo? Phoenix Wright. Isso, ele fez o filme do Phoenix Wright. O Takashi Miike, ele é um cara prolífico pra muita coisa. Ele faz de todos os lados. Eu acho que ele faz 2 filmes por ano, coisa parecida, assim. E ele fez uma adaptação em 2005 que era desse Yokai Daisensou, ou seja, dessa mais grande guerra Yokai.
Interessante. Eu acho que o Mizuki serviu mesmo como consultor. Porque o filme de Kitaro também é mais ou menos dessa época, não é? O filme de Kitaro é de 2007. 2007, né? Sim. Porque ele aparece no final do filme como o grande mestre yokai. E dá uma mensagem pacifista no final do filme. O que legal, como ele cara. tendo participado da Já guerra, então, né? tem uma ligação. Que legal, cara. Os yokais são, como é que chama? Feitos com... Animatrônica, prostética, Exatamente. Então, isso foi um trabalho, assim, super legal. O filme não é que eu não gosto tanto. Talvez eu precise reassisti-lo, que às vezes eu venho a gostar mais. Eu acho que eu não gosto tanto, assim, do final. Mas ele é uma mistura desse filme com a história do Mizuki Shigeru, com a lenda do Momotaro e com uma outra história que chama Teito Monogatari, que é um livro que fez muito sucesso, que tem a ver com essa coisa da mágica dentro da cultura japonesa. Que tem um personagem principal desse livro que foi usado na coisa, nesse filme, nessa adaptação. E aí, o que eu falo de influência é que é o seguinte, nesse primeiro... filme da Daiei, que eu acho que é da Daiei mesmo. A versão era o yokais do Ocidente versus yokai do Ocidente, né? E nesse é mais uma coisa de yokais do Japão versus yokais tecnológicos, etc. Já foi pro outro É lado. uma coisa... Olha a mensagem de resistência Né? aí. Então é uma coisa entre tradição e modernidade. Tecnologia versus o natural. Que é um pouco que vai na direção que você falou, de ter essa coisa de reverenciar o tradicional e etc. De uma certa forma, se você parar pra pensar, é trauma de guerra, né? Sim. Também, É sim. trauma de guerra. Mas o que eu acho legal é que ele nunca, na obra do Shigeru Mizuki, nunca parece que ele tá falando tecnologia é ruim, modernidade é ruim. Não é isso. Ele não é aquela coisa E tem um elemento, maniqueísta, tem um sabe? elemento a mais, Caio, porque é o seguinte, se você pega o... Agora eu tô aprofundando mesmo e Vamos lá. o papo tá bom. Os últimos 10 minutos, Pedro. Vamos aprofundar. Se você analisar as derrotas que existiram na Segunda Guerra, sim. a derrota alemã e a derrota da Itália ainda foram no terreno do embate ali dos exércitos em si. O Japão foi golpeado por 2 bombas atômicas. Então, por mais que eles tenham se aliado ao eixo, moralmente, eles ainda se sentiram um pouco meio, tipo... na real, a gente foi meio... tô reduzindo bem a questão, mas a gente foi meio que sacaneado. Entendeu? A gente virou bode diferente, a gente né? virou bode Sim. expiatório nessa história. Virou, na verdade, experimento da galera que já pesquisava tecnologia com nuclear certeza. naquela época. E eu acho que aí você vê pelos artistas e pela própria sensação um pouco da sociedade que existia uma certa resistência, né? O Mizuki, na biografia dele, nas obras biográficas dele, né, autobiográficas, ele relata, ele fala com todas as letras que ele tinha muita raiva do imperador. Né, Que ele causou isso, né? Sim, Da do rendição, imperador. né? Isso. Não, ele tinha raiva da guerra. Ele tinha raiva porque a guerra foi aquilo que tirou ele de Sakai Minato, que arrancou ele da vida que ele tinha. Mudou a vida dele pra sempre. Mudou a vida dele pra Fez sempre. ele perder um braço. Tirou um braço dele e ele passou muita dificuldade na volta pro Japão. Não só com as cirurgias, tudo, como também para conseguir arranjar emprego de novo e trabalhar. E mesmo a carreira Num dele... país que depois de uma guerra, você vai ver Tava como é que tá a destruído. economia, Sim, né? né? Tava Meu Deus. destruído, ele passou muita fome. Ele falou que ficava 2-3 dias sem comer, né? E quando ele consegue se reerguer, vejam, ele voltou, 46 mais ou menos, que ele fez as cirurgias, que ele teve que voltar e fazer algumas cirurgias Claro, né? para consertar, né? Porque quem amputou o braço dele em combate meio da foi, guerra ali, né? foi um Tipo, dentista. Nossa! Que era quem tinha ali vivo Nossa, que aflição. no campo. E aí, quando ele voltou pro Japão, em 46, ele demorou de 46 a 57. Em 57, ele parte pro mangá. Ele Nossa, que ele muda, ficou- que o Kamishibai vai acabando, o mangá vai entrando. E ele começa, mas lutou muito. Então, ele se ressente muito do imperador, ele se ressente muito da guerra. Ele nunca mais conseguiu retomar a vida dele do jeito que ele imaginava. Lógico que tem um rompimento da Claro. juventude pra vida adulta aí também, né? Claro. Uma coisa idealizada. Idealizada, sem dúvida. Mas ele fala quando o imperador, ele narra isso, não, tem os quadrinhos. É uma sequência de seis quadrinhos ali, que ele conta que quando o imperador morreu em 89, ele se sentiu aliviado. E pela primeira vez na vida, ele pôde deixar aquela raiva ir embora. Caramba, né? Na pesado. série nova. Pesado, né? Na série Forte, nova. foi muito forte a experiência foi da muito guerra forte. pra ele. Naquele mesmo episódio que eu falei que eles estão indo no país que é Papua Nova Guiné, mas não pode falar que é e tal.
eles fizeram uma coisa que eu acho... Eu, que sou um cara que vê muito anime, novo, antigo, vejo bastante coisa, pesquiso sobre... Eu nunca tinha visto um anime, nem só anime pra criança, mesmo anime mais pro público adulto, falar... Eles estavam falando sobre os crimes de guerra do Japão. Sim. Tipo, o Medão Yodi fala, nossa, o Japão fez muita coisa errada e tal. E é por isso que tem esses espíritos vingativos e tal. Ele não fala, tipo, a gente merece isso, não é isso que ele fala. Ele tá com uma cara que acho que teve Mas alguma revelação. Cara, eu nunca vi o isso. Japão não fala sobre isso. Sabe? Não, tipo, sim. O japonês mesmo fala, pô, isso que Nenhum é país fala, gente, pelo amor de Deus. Não, mas o Japão é menos. Eu nunca tinha visto ele fazer, tipo, num anime. Num anime? Criança que passa, tipo, de manhã no sábado. Eu nunca vi. É uma coisa que eu acho que só uma obra que sabe, não, a gente tem aqui o background do Gegege no Kitaro, a gente pode já fazer é isso. difícil fazer isso academicamente, Sim, digamos. eles não vão falar sobre isso. É chato, sabe? É um assunto... O Mizuki reclama da censura. Ele Sim, fala, sim, que ele não pôde fazer do jeito que ele queria, ele não pôde contar do jeito que ele queria, porque existia, obviamente, uma censura, Claro, né? né? Contar a guerra, tudo. Você não pode Mas eu falar acho que... sobre certas coisas, né? Mas justamente eles estarem fazendo isso nessa série agora de 2018, no anime de 2018, eu acho fantástico. Sim, porque cara, é incrível. eles estão podendo falar de alguma coisa, e eu acho que a riqueza que tem nesses... Você falou, a gente falou, é forte, né? Os personagens são fortes, as tramas são fortes, a gente veio comentando. Porque tem esse caráter biográfico na obra dele até agora. Eu acho que ele Apesar sempre dele, se jogou tipo, muito. Ele já foi morreu muito sincero. faz 5 anos, mas você ainda sente ele ali, sabe? Tipo, a mão dele ali fazendo, tipo, tem E ele muito já disso, tava cara. doente, fazia... né, assim, sim, né? tava um pouco afastado, já fazia alguns Ele anos. morreu com 90 e tantos anos, 93. né? 93, né, cara? 93. Mas vivia fazendo entrevista. Sim. E respondendo o que ele queria, a despeito do que perguntavam. Mas é isso, eu acho realmente incrível. Eu nunca vi nenhuma outra coisa. Talvez tenha algum anime super específico e tal, mas olha... Foi a primeira vez que eu ouvi, eu não tava acreditando vendo. Falei, olha... Vamos avançando, o papo tá muito bom. Já Produção, tão tendo que acabar, aquela vírgula. tá no finalzinho. Gente, estamos nos finalzinhos aqui, os últimos 5 minutinhos final. Acho que já tem que dar umas considerações finais, Pedro? Temos mais trilha também, né, Caio? Não, mas é pra tocar no finalzinho, deixa tocando enquanto a gente vai falando, mais fácil. Mas manda aí suas considerações então, finais. Nive, Cláudio, falem, sei lá, dê uma consideração final, uma recomendação pra galera que tá ouvindo, que às vezes não conhecia mesmo. Como é que a agora galera pode conhecer agora, melhor o tipo, trabalho de vocês? Também, né? Sim. Podem falar aí, então. Olha, sobre o Mizuki eu falaria, comprem, tem 2 livros dele editados aqui no Brasil, pelos 2 mangás, curiosamente autobiográficos. Os 2 são de qual editora mesmo? Da Devir, mesmo. da Devir, os 2 da Devir. Legal. Curiosamente, o Brasil começou editando os mangás autobiográficos dele. Você quer conhecer O mais Marcha sobre para ele, a é Morte e perfeito, Non né? Non Ba. E o Kitaro aqui a gente não tem ainda. Infelizmente ainda não. É o GG no Kitaro, pelo amor de Deus, hein, Devir tá comendo bola. Mas o anime tá saindo oficialmente pela Crunchyroll, então Boa. se você quiser pegar, dá pra... A gente já tem maneiras oficiais de ver um pouco, pelo menos, né? Sim. Fiquei muito contente, eu fico contente que eles tenham editado, que esteja editando. Eu acho que a gente tem um mercado, é muito bonito, é uma obra que fala muito, né? E meu trabalho ainda não está concluído, mas quando tiver concluído via USP, eu acho que vocês podem acessar. Nossa, Dias, que quem quiser ouvir, dia 2 de julho, estarei na Fundação Japão falando sobre o meu trabalho, minha pesquisa sobre o Mizuki, a obra específica dele. Então, à noite, não sei qual horário. A gente checa depois, não se preocupa, calma. Muito bem, Claudio, quer falar? Eu acho que seria bom. A minha sugestão. Essa série que a gente está assistindo, de 2018... ainda mais agora que você me deu essa informação. Eu tô achando que o entrevistado saiu com informação nova e não a gente. Eu estou saindo com informação nova e muito produtiva, muito positiva. E sugiro assistir o anime de 2008, que não é pra crianças. Se for um pouquinho maior, aí vocês podem ver, aí tudo bem. Se for criança, vê com seu pai junto, não sei. E tentem ler o mangá do Gegege no Kitaro. Por enquanto ainda não temos edição em português, mas Dá pra chamar, Tá começando a vir mais mangás clássicos pra cá, então acho que vai acabar aparecendo, né? Tipo, vamos torcer, né? Tipo, vamos ver. Muito bom. Eu entrei sem saber nada e saí aprendendo com um belo autor. Sabe um pouco mais agora, Pedro? Sei um pouquinho olha, que coisa mais linda. agora, muito bacana. Fiquei instigado a pesquisar. Pedro. Tipo, eu quero te fazer ver mais anime, Pedro. É só isso, cara. Estou tentando, o problema é puxar tempo. Né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês tiverem outras sugestões de pauta, a gente tá com portas abertas aqui, se vocês quiserem voltar. Caio,
Tem alguma programação essa semana ou tudo normal? Acho que dá. Por enquanto tá Quer tudo voltar a normal. trabalhar de sábado? Vamos ver. Vamos ver. Eu posso voltar a usar o terno? Achei louco, cara. Achei da hora. Pode Achei vir. Pode vir. O menino usa terno uma vez já fica todo Desde que soltinho. tava jogado em casa há anos, cara. Eu nunca tinha usado. Tem algum evento esse mês? Acho que ainda não. Agora a gente tá. Não, mentira, dia 29 vai ter o New Pop Day. Vocês podem chegar nas redes sociais da New Pop que eles têm as informações certinhas dos lugares e horários. Quem sabe eles anunciam o Gueguinho no Kitaru, vai ser. É isso, gente. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Fiquem atentos na Rádio Geek. Curtam o vídeo se vocês estiverem no YouTube. Compartilhem nas redes sociais. Assina o canal aqui ativando o sininho. Se você estiver no Facebook, curte, compartilha. Muito bem. E se você estiver em outro lugar, parabéns pra você. Rádio Geek, apaixonados por animes. Falou, até mais.